Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cleiton William Santana e a convite do professor Hugo da Universidade Federal de Rondônia, nós vamos estar aqui hoje falando um pouco sobre alfabetização, letramento e ludicidade. Antes de adentrar sobre o assunto, específico aqui da aula de hoje, vou falar um pouquinho da minha formação para quem não me conhece, saber um pouquinho da história aí. Bom, eu fui professor da Universidade Federal em 2017 e 2018, como professor credenciado no curso de Pedagogia, ministrando a disciplina de Epistemologia da Educação. Atualmente sou professor estatutário aqui do município de Ji-Paraná. Bom, eu sou graduado em Pedagogia e Gestão Pública. Minha segunda licenciatura em História ainda estou cursando. E sou pós-graduado em Metodologia do Ensino Superior e Ensino à Distância. Sou pós-graduado em Ensino Lúdico e pós-graduado em Práticas de Alfabetização e Letramento, que é a área que nós vamos estar abrangendo aqui hoje. Nós não vamos aprofundar nas teorias sobre o tema, vamos apresentar de maneira superficial, mas eu convido a vocês a depois estar acessando aqui, verificando aqui embaixo nos comentários, onde eu vou deixar alguns materiais e algumas sugestões para vocês se aprofundarem sobre o tema, ok? Então pode me cobrar, eu vou deixar aqui embaixo nos comentários para vocês. Vamos lá começar um pouquinho falar sobre alfabetização. A alfabetização, ela tem um contexto histórico muito, vamos dizer, importante no Brasil, Olha bem, a partir de Soares de 2013, nós podemos ver que era considerado alfabetizado a pessoa que sabesse ler e escrever o seu próprio nome. Então, por trás de tudo isso tinha um interesse, Isso lá em meados de 1940. Portanto, novas ideias vão surgindo, novas teorias, Então, isso muda, com o passar do tempo muda. E daí vem a ideia de alfabetização e letramento posterior, Algumas ideias advinda de Magna Soares, Emília Ferreiro e outros pesquisadores que contribuíram significativamente para esse processo de construção do termo alfabetização, letramento e ludicidade. Nós vamos ver aqui que a partir de Soares, 2013, ela fala que a alfabetização e letramento vai muito além do que saber ler e escrever um texto, por exemplo. É necessário, então, que a pessoa alfabetizada, ela saiba muito mais que isso. Por exemplo, dominar diversas formas o convívio, os tipos de gêneros de textos variados que nós temos, Ou seja, saber interpretar e diferenciar uma receita de uma notícia, E outros tipos de gêneros textuais existentes. Ou seja, o domínio, da variação dos textos que nós temos presente hoje. Essa interpretação e esse domínio. Então é bem mais amplo a ideia de alfabetizado a partir de Soares. Vamos ver também um pouquinho sobre o lúdico, De acordo com Ferreira e Frigueto, o lúdico é nada mais o que? De acordo com os autores, o lúdico faz parte do cotidiano de qualquer criança, desde mais a tenra idade, e não obteve estar restrito apenas aos jogos e brincadeira. É preciso associá-lo a algo alegre, agradável, que a criança faz de forma livre e espontânea. Ou seja, é
ato de brincar, de cantar, de jogar, né? É esse mundo lúdico que todos nós já vivemos ou vivemos boa parte. Né? Neste momento atual que nós estamos vivendo, as crianças têm sim mais oportunidade de estar em contato com os jogos, com as brincadeiras, né? É tudo mais lúdico. E o mercado ele vem crescendo muito com isso, com o colorido, com os jogos, com as diferentes formas geométricas que são fabricados os brinquedos, né? Então, de acordo com esses autores ainda, alfabetizar com uma proposta lúdica é um método de ensino que desperta interesse em todas as crianças. Os autores aqui eles vão mencionar a importância do lúdico no processo de alfabetização e letramento, no processo de ensino-aprendizado. Eles vão trazer aqui que o brincar faz parte dessa fase da criança, né? E traz a importância de não tirar dentro do contexto escolar, trazer esse mundo imaginário da criança, né? E possibilitar, através dele, essa contextualização com os conteúdos curriculares e transformar em uma aula lúdica, né? O professor tem que ter essa metodologia, essa didática de contextualizar o lúdico com com o seu conteúdo curricular para ser ensinado para as crianças. Né? Aqui Alves e Bianchi também eles enfatizam a ideia do lúdico como um instrumento pedagógico, né? Sobre essa importância de trazer algo novo, de algo que é muito comprovado na área da educação, da psicologia, né? E de toda a ciência que aborda o tempo. É a importância de fazer uma aula diferente, fazer com que a criança aprenda significativamente, aprenda no tempo dela, né? E de acordo com a fase dela. Devemos ter essa distinção, que professor é uma figura adulta, né? Diferente dos seus alunos no processo de alfabetização, que são as crianças na sua fase infantil. Então nós não podemos quebrar essa fase, tirar essa fase gostosa da criança para poder ensinar. Nós, que somos professores, alfabetizadores, nós temos que internalizar nesse mundo deles. Nós temos, eu digo sempre que a nossa alma tem que sair do nosso corpo e ser vista como uma alma de uma criança, né? O professor ele tem que se transformar em uma criança. A alfabetização é muito complexa. A alfabetização requer gosto, amor, né? Ela requer um cuidado especial. E depois nós vamos estar falando um pouquinho sobre esse amor e alguns cuidados que nós devemos ter no processo de alfabetização e letramento e ludicidade. Nós vamos falar agora um pouco sobre alguns problemas relacionados ao ato de ensinar e ao ato de aprender, né? O Brasil é um dos países que, apesar de ter melhorado consideravelmente no processo de alfabetização, ainda não chegou no nível esperado. E nós vamos ver alguns desses problemas que influenciam para essa nota que o Brasil tem, né? Essa colocação, vamos dizer assim, em relação aos demais países. Bom, o primeiro problema que eu aponto aqui sobre o problema de alfabetizar no Brasil são a falta de políticas públicas educacionais verdadeiras. Por que verdadeiras? Nós já tivemos, né, políticas voltadas para essa área da alfabetização, da formação de professores, para estarem trabalhando nesse ciclo de alfabetização. Porém, muitas vezes, percebe-se que a ideia é boa, um documento é bom, são destinados recursos para concretizar isso, só que quando chega lá no destino final, elas não são levadas a sério, muitas vezes. É claro que nós temos exemplos de profissionais maravilhosos que atuaram nessas políticas públicas,
só que despeja, né, de mão beijada e parece que não tem uma fiscalização que deveria ter. Então eu acho importante que não só criar e implementar políticas públicas, mas sim fiscalizar para ver se está tendo um retorno, né? Um retorno comprovado. E isso é bastante notório em alguns municípios, até mesmo do nosso estado, que não é levado a sério quando nós falamos em formação de professores atuantes no processo de alfabetização. O segundo que eu elenco aqui é a formação iniciada de professores, né? Então, desde o seu início, né, nós temos que verificar a questão da formação inicial do professor, como que esse professor teve, ou como que foi a sua vida acadêmica, né? Desde lá da alfabetização mesmo, como você foi alfabetizado. Será que o modo como que você, professor aí da Universidade Federal de Rondônia, será que o modo com que você foi alfabetizado é o mesmo que os seus filhos, né, irmãos ou parentes estão sendo alfabetizados hoje na escola? Confirmo para vocês, não é o mesmo. Muita coisa mudou e bastantes críticas em relação a isso estão sendo levantadas. Porém, é necessário e eu acho que nós tivemos um grande avanço aí. Nós precisamos arrumar a casa, né? Mas ideias boas surgiram e nós temos que aproveitar isso aí. Então nós temos que ter esse olhar. Aí, vocês mesmos na faculdade, eu espero que vocês estão recebendo um ensino de qualidade, porque isso vai refletir lá na prática docente de vocês, na sala de aula, quando vocês estiverem alfabetizando as crianças. Se vocês não receberem conhecimentos suficientes, e a culpa também não só dos professores, mas de vocês que devem aprofundar, esse reflexo negativo da falta de conhecimento, ele vai refletir lá na sua prática docente. Então nós temos que ter um olhar voltado para isso e ver o que pode ser melhorado. A divisão de classes. Ah, professor, mas por que divisão de classes? Gente, é comprovado, né, no meio científico que a divisão de classe ela ainda prejudica o processo de escolarização das crianças. Quem tem oportunidade? Quem tem mais oportunidade, não generalizando, as crianças que moram lá no bairro da favela, da periferia, ou as que moram no centro? Gente, se vocês forem fazer uma pesquisa, e isso eu tomo cuidado de falar aqui, mas é comprovado em várias cidades já, que as crianças de bairros centrais, elas têm mais oportunidade. Geralmente uma escola mais ampliada, mais visível, porque a ideia dos governos, e quando eu falo governo eu não menciono partido aqui, a ideia é essa, de deixar as coisas bonitinhas no centro, mas nós temos que ver a realidade dessas escolas das periferias. Será que elas estão tendo as mesmas condições? Será que as pessoas de classe baixa estão tendo as mesmas condições escolares que as de classe média? Também temos que olhar o quantitativo versus qualitativo. Quantidade não significa qualidade, porém, seria bom que esses dois andassem juntos, que não é o caso do Brasil, que nós vemos disparidades quando nós pronunciamos os termos quantitativo versus qualitativo na educação. Ou seja, resumindo, nós precisamos ter quantidade. Quanto mais crianças na escola, mais criança alfabetizada, mais índices positivos para o Brasil no ramo da educação. Porém, nós temos que também avaliar a qualidade dessa educação que está sendo oferecida para a população brasileira. Temos também os fatores negativos. Hoje, graças à psicologia, à medicina e à educação, que são parceiros que eu sempre falo que tem que andar juntos, estão tendo uma profundidade nesse assunto e desenvolvendo bastante formas de conhecer a criança, né?
São vários problemas que a escola hoje enfrenta e sozinha ela não daria conta. Por isso a psicologia ela chega, né, e a medicina com essa ideia de ajudar no campo dessas investigações quando se trata de fatores cognitivos. Vamos falar um pouquinho do diagnóstico pedagógico, que é de extrema importância nesse processo para você, professor aí atuante no ciclo da alfabetização. Ah, professor, mas agora eu sou médico, eu vou poder diagnosticar? Não, gente. Professor não diagnostica clinicamente nenhum aluno. O que nós estamos falando aqui é de um diagnóstico pedagógico, né? E nós vamos aprofundar hoje sobre as hipóteses da escrita, abordando a investigação que Emília Ferreiro traz para a gente. Por que investigar a criança? Gente, é necessário entender qual é o público que nós estamos recebendo na sala. Todos vocês devem saber que as crianças aprendem diferente e no tempo delas, e que nenhuma é igual a outras. Até mesmo nós, na nossa família, entre os irmãos, nós sabemos que nós não somos diferentes. Até os gêmeos, eles não são, eles têm distinção, e assim reflete na sala de aula. E para dar o ponto de partida, é necessário entender o nível, a hipótese em relação à escrita que a criança está. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso para vocês lá no primeiro dia de aula, aplicar certas atividades para reconhecer onde que a criança está, em que hipótese que ela se encontra, para poder partir. Porque você também não vai poder trabalhar de forma igual para todos na sala. Então o diagnóstico ele vai servir para isso, para você entender, né, onde que o aluno está, para poder dar o seu ponto de partida. E isso é muito importante porque você vai trabalhar atividade diferenciada após a sua análise de diagnóstico. Então vamos verificar um pouquinho quando nós falamos de nível pré-silábico. Nesse nível, quando nós mencionamos o pré-silábico, entendemos que o aluno não compreende o falado e o escrito, né? Ele representa então essa escrita, né, na sala de aula, ou até mesmo em casa, nas paredes, que é muito comum, desenhos, símbolos e letras. Eles misturam tudo para representar a escrita. Olha um exemplo que eu vou mostrar do nível pré-silábico para vocês. Tá vendo? Desenho, letra, talvez símbolos, né? Então, podemos dizer hipoteticamente que a criança se encontra no nível pré-silábico, tá? Isso quando nós estamos tratando de alfabetização e letramento, tá, pessoal? Vamos falar um pouquinho sobre o nível silábico. O nível silábico compreende que a escrita é a representação da fala e estabelece relação entre grafemas e fonemas, percebendo os sons das sílabas e atribuindo a cada sílaba uma letra que pode ou não ter o valor sonoro convencional. Olha que interessante, na hipótese silábica, a criança, nesse exemplo aqui, ela escreveu a palavra brigadeiro. Ela usou o I para representar a sílaba bri, o A para representar o G, o D para representar o DEI e o O para representar o RO. Então ela já tem uma noção de escrita, ela já reconhece letras, né? Ela só não está alfabetizada ainda, mas ela está num processo de avanço. E é muito importante nós avaliarmos essa criança para poder planejar atividades que façam com que ela mude de nível, ou seja, para o nível seguinte, que é o qual nós vamos ver agora, que é o nível silábico sem valor sonoro, né? Que a hipótese silábica sem valor sonoro convencional é um divisor de águas na aquisição da escrita, pois a criança passa da fase escrita não fonetizada para a escrita fonetizada, que foi o exemplo que eu dei ali atrás, que nós vamos verificar. Olha, eles ainda não têm a ideia de quantidade de letras necessária para representar uma palavra, e aí, mas já tem alguma significância em relação à alfabetização e o letramento.
Agora vamos falar um pouquinho sobre o nível silábico com valor sonoro, que é um degrau a mais, é um nível a mais da criança. Então, o que é o nível silábico com valor sonoro e como identificar a criança nesse nível? Para registrar as sílabas orais da palavra, a criança usa uma letra correspondente a um de seus fonemas. Então aqui ela já avançou, olha que legal. Quando a professora pediu para ela escrever borboleta, ela usou o B, o O, o L e o T. Cavalo, ela usou as consoantes, porém não usou as vogais. Sapo, o S e o O. Rã, o R e o N. Olha que importante, vocês vão ver muito isso daqui na escola. Então aqui ela já apresentou avanço significativo no processo de alfabetização e letramento. Vamos falar um pouquinho sobre o nível alfabético, né? Vamos ver o que é o nível alfabético. Já os alunos das hipóteses alfabéticas compreendem o sistema de escrita alfabético, entendendo que cada um dos caracteres das palavras correspondente a um valor sonoro menor do que as sílabas. Olha aqui. Então, nesse exemplo, ele já escreve quase tudo corretamente de acordo com a norma da língua portuguesa. Vamos ter muito cuidado em utilizar o termo erro, errado, né? Ela não erra, a criança está num processo de ensino e aprendizagem. Então, muito cuidado em mencionar o termo, né, para a criança erro ou errado, que pode interferir psicologicamente nesse processo. Olha aqui, João escreveu corretamente. Dinossauro, podemos dizer que sim, porque é muito difícil ela entender essa questão de ser cedilha com o S, o S, dois S. Cavalo, ó, o K, o Lu, né? Cavalo, talvez quando pronunciamos ou com som de U, e isso é muito comum. Claro que nós, professores, devemos tomar o cuidado para estar interferindo positivamente nesses momentos. Aqui ela escreveu, pediu para escrever gato e ela escreveu cato, olha bem. Então é só questões de ter um olhar pedagógico para melhorar isso. Aqui no final, a professora pediu para ela escrever o gato é meu, ela escreveu o cato é meu. Né? Olha aqui, era para ser U. Então aqui vamos dizer que ela já está num processo que ela já encontra no nível alfabético. É claro que tem que incentivar mais, e isso é relativo a cada criança, e pode ser melhorando o dia a dia, escolhendo, planejando atividades de acordo com o nível da criança. Bom, eu mencionei a questão do erro aqui agora, e nós vamos aqui verificar alguns cuidados que nós temos que ter lá na sala de aula, né? Então eu coloquei ética no processo de alfabetização. Ter muito cuidado, pessoal, em não apagar atividades com erro das crianças. Tem que sentar do lado da criança ou promover um diálogo com que ela encontre onde que ela errou. Não simplesmente chegar lá e apagar, porque ela talvez não errou toda. Por exemplo, nessa palavra aqui que vocês viram, ó, gato. Já pensou se eu chego aqui e apago tudo? E o aprendizado da criança que ela acertou aqui? Então eu tenho que verificar, ensinar para ela que aqui a sílaba seria o Gá, que o K e o A não tem som de Gá e sim de K. E melhorar, olha só, seria mais ou menos ela entender que aqui a letra está errada e trocar por um G e pronto. Então muito cuidado nessa questão de certo ou errado, tá? Paciência é virtude. Se você não tem paciência e acha muito difícil adquirir essa virtude, eu sinto muito, a alfabetização não é um lugar para você, então procura outra área dentro da pedagogia aí. Eu sempre falo, paciência nunca é demais na alfabetização. Ensinar de acordo com a realidade do aluno. Para que eu vou ensinar, por exemplo, coisas da zona urbana para uma criança que mora lá na zona rural? Um exemplo só. Ou ensinar coisas irrelevantes que não tem a ver
não estão de acordo com o cotidiano da criança. Então isso é muito importante, tentar abraçar esse cotidiano e trazer para a sala de aula, fazer com que a criança ela sinta-se interagida socialmente. Depois nós temos não expor o aluno em situação de erros. Às vezes você está lá ensinando e pergunta para o fulano, ele não responde de acordo com o que você queria ouvir, o correto, né? E daí, não, menino, não é assim e tal. Então, muito cuidado com isso, igual eu falei, paciência nunca é demais, porque talvez se você intimidar esse aluno com o erro dele, talvez em outro momento ele não vai querer participar, ele vai se sentir no cantinho dele ali, restrito. Isso pode machucar muito o psicológico da criança. Vamos agora para a parte prática, que é onde eu queria chegar, que é alguma coisa que sempre, teoria nunca é tão importante quanto a prática. É claro que teoria e prática devem andar juntos, mas olha só que interessante que eu trouxe para vocês, a confecção de alguns materiais concretos para a alfabetização. Isso daqui, pessoal, é um ditado frito. Olha só que legal. Em formato de ovos para representar, né, o ditado frito. E aqui atrás dos ovos, vocês escrevem palavras, né? E sorteia esses ovos. E dita para a criança. É uma forma lúdica, né? Isso você vai brincando com eles na sala de aula. Isso daqui eu fiz no ano passado. E eles gostam muito, porque tem toda a contextualização do cenário. Você pode levar para a sala de aula um fogão em miniatura, uma panela, uma concha com madeira que fala, né? E brincar com eles de cozinhar, colocar avental, touca. Isso fica muito bacana. Temos aqui a máquina do cálculo. Olha só que interessante, tudo coisa concreta. Aqui você pode trabalhar operações de adição, subtração, multiplicação, divisão. É só trocar os sinais. E colocar palitinho, por exemplo, 2. Aí você coloca o 2 aqui. Representa em numeral. Mais, aí você coloca 3. 2 mais 3, 5. A criança tem que colocar a quantidade e representar o número aqui. É bem interessante. Aqui, ó, alfabeto móvel em EVA. Isso é muito importante, pessoal. Talvez a criança ela não aprende conforme a maioria dos outros colegas. E você tem que planejar atividade diferenciada. E o concreto, o material concreto, é muito importante de ser aplicado no processo de alfabetização e letramento. Principalmente para as crianças que apresentam dificuldade de aprendizagem. O outro que eu trouxe aqui é um alfabeto móvel, feito com tampinhas de garrafa PET, interessante. Aqui dá para trabalhar o alfabeto, a ordem do alfabeto, pessoal. Dá para trabalhar também com formação de palavras, frases, aí vai depender da sua criatividade. E eu usei uma base de madeira, colei com cola quente. E em cima, as letras eu fiz com EVA. Pedagogo adora EVA, gente. Esse daqui é muito importante, é o sussurrofone. Ele já foi comprovado cientificamente, né? E nos Estados Unidos, só que em outros países ele foi feito de modo eletrônico. Aqui no Brasil, uma professora, se eu não me engano, do estado de Minas Gerais, que teve a ideia de fazer ele com PVC. Olha só que interessante. Então eu tenho vídeo que mostra o passo a passo, né, o tutorial de como fazer o sussurrofone. O sussurrofone é muito importante para crianças que tenham problemas, que apresentam, né, vamos diferenciar, que apresentam dificuldade de aprendizagem. Então a criança com o professor ali, ou sozinha mesmo, ou com o colega do lado, coloca o sussurrofone e ela na leitura, pessoal, ela ouve de forma mais particular, né? E se concentra, traz a concentração e melhora muito na leitura. Porque o eco que chega no ouvido dela é diferente de quando o professor, por exemplo, está explicando na sala de aula para todos.
aqui as imagens, fiz um para cada um. E olha que interessante esse daqui. Eu chamo de tesouro porque uma professora aqui de Paraná, que atualmente trabalha na Secretaria Municipal de Educação, adotou esse nome porque ela fazia, que é nada mais do que com papel comum mesmo, cartolina, você confecciona ele. A partir de uma sílaba, você pode formar várias outras palavras. Por exemplo, aqui você coloca a sílaba fixa pá, pode formar pato, paca, pata, a sílaba vá, vaca, vala, a sílaba fixa bola, bota, boca, entendeu? A partir de uma sílaba fixa, você forma várias outras palavras. E vai mudando aqui, ó, como se fosse um passar de página para formar as outras palavras. Muito interessante. Depois, quem quiser, eu posso dar umas dicas aqui nos comentários, é só me chamar se vocês gostarem. E aqui eu trouxe alguns exemplos de atividades lúdicas para alfabetizar. É muito importante, deixa eu virar aqui, vocês trabalharem com cruzadinhas, caça-palavra, lista de nome dos alunos, lista de compras, lista de fruta, lista de animais, lista de doces de festa de aniversário e muito mais. Ou seja, se você vai trabalhar, por exemplo, um ditado, professor, mas ditado é tradicional. Pelo contrário, nós temos que distinguir o tradicional e trazer ele para dentro do lúdico. Por exemplo, um ditado de nome de animais. Isso é muito importante. Não misturar as coisas, pessoal. Hoje eu vou fazer um ditado com vocês. Abre o caderno aí. Bola, cavalo, vaca, sapato. Então, misturar todas as informações. Quando você promove com as crianças um ditado de lista de frutas, eles vão ter consciência que você só vai ditar nomes de frutas. Não vai confundir a cabeça deles com outras coisas, por exemplo, objetos, nomes próprios, enfim. Eles vão ter uma visão a ser seguida que vai ser uma lista de fruta, uma lista de animais. Bom, que legal! Se você gostou do vídeo, da aula, eu espero que sim. Teve que ser um pouco rápido, pessoal, por causa do vídeo aqui, né? Mas se você gostou da aula e deseja aprofundar, é uma área que você gosta, olha só o que a gente tem para você. Eu sou gestora aqui de Paraná, represento o Grupo Favene. E se você gostou da aula, nós vamos te propor somente gratuita. Mas atenção, tá, professor Hugo? São as 5 primeiras pessoas que assistirem a aula e vão entrar em contato comigo através do 984-565200 e vão estar ganhando o curso gratuitamente, né? É um curso para você se aprofundar no tema da aula que nós abordamos aqui hoje, certo? Bom, aqui tá as referências que eu utilizei para os slides, tá? Eu espero que tenha gostado, né, da aula. Nós podemos continuar nossa conversa aqui embaixo nos comentários ou marcar de repente, quem sabe, uma live aí para debater sobre o assunto. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no canal do YouTube. E, professor Hugo, muito obrigado pelo convite. Até mais, pessoal.